Oi, pessoas. Eu espero que esteja tudo bem com vocês e nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância da metodologia da pesquisa. Essa área, ela é muitas vezes deixada, eu não diria de lado, não é? Nas discussões, nas reflexões que vocês fazem, né? Vocês discentes que estão começando. Talvez porque nós, docentes, apresentemos a metodologia da pesquisa de uma forma muito árida, ou a gente converse com você sobre esse assunto de uma maneira que sei lá, acaba não mobilizando vocês e nem conseguindo traduzir a importância da metodologia da pesquisa. Mas eu espero que com esses vídeos a gente consiga ir, vamos dizer assim, consolidando mais essa área, que é para ser bastante prazerosa para aqueles que efetivamente gostam de pesquisar. E principalmente se pretendem, vamos dizer assim, carregar essa sua pesquisa para o meio acadêmico, qualquer que seja uma das 4 grandes áreas que eu já conversei com vocês em outros momentos, né? Quais são essas 4 grandes áreas? Dentro da academia se tem o trabalho científico, nós temos o trabalho filosófico, o artístico e, em algumas instituições de ensino superior, o trabalho teológico. Essas 4 grandes áreas formam, no Brasil, as pessoas para funcionarem, vamos dizer assim, dentro do espaço acadêmico, né? Que espaço é esse? Bom, esse espaço é um espaço que vai traduzir, vamos dizer assim, as questões que envolvem o fazer, o criar, o construir, o aprofundar conhecimentos dentro do que nós chamamos aqui no Brasil do ensino superior, que é o ensino trabalhado nas universidades, dentro das universidades, nas faculdades ou apenas nas faculdades. Mas é importante que vocês entendam o seguinte: vai produzir dentro do meio acadêmico, vai produzir para que esse conhecimento seja efetivamente consolidado dentro de qualquer um dos 4 grandes espaços acadêmicos, a gente precisa dar uma atenção à metodologia da pesquisa. Então isso é muito importante que a gente nesse momento compreenda e o porquê disso, né? Bom, o porquê disso é o seguinte, né? Vocês lembram que quando a gente vai olhar do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista arqueológico do conhecimento, que antigamente era uma barbaridade, né? Quer dizer, os fulanos pesquisavam e procuravam se aproximar dos conhecimentos pautados por um elemento de fé, pautados por um elemento de experimentação, criando conexões assim que eram muito pessoais, não é? E que eram difíceis de serem reproduzidas por outros pesquisadores, né? Era uma coisa assim que beirava, vamos dizer assim, o místico. Então, imagina, né, quando a gente vai ver a história da cirurgia, por exemplo, a cirurgia nossa chegou ao ponto teve uma época lá pelo século XIX, mais ou menos, e meados do século XIX para o final do século XIX, os cirurgiões atuavam de uma forma completamente experimental, né? Usavam a energia, né, galvânica, né? Usavam a eletricidade, acreditando que poderiam efetivamente dominar, por exemplo, a morte. Então testavam cadáveres, aí havia todo um movimento de roubo, desvio de cadáveres, né, que chocou diretamente com os aspectos religiosos, porque afinal de contas profanavam os corpos, né? Essa profanação dos corpos fazia todo o pessoal que era com influência cristã, né, dizia assim: puxa vida, né, se profanou os corpos, se cortou os corpos, né, para depois dar choque nos nervos e fazer o cadáver, vamos dizer assim, levantar o braço, mexer um dedo, isso tudo eliminava, vamos dizer assim, ou dificultava muito a possibilidade da ressurreição. Então, os cirurgiões faziam isso de uma forma, compravam cadáveres e coisas desse tipo, né? E aí vem todo um mercado, né, já se instalando o capitalismo, todo um mercado de roubo, né? Afinal de contas, o cadáver não era propriedade de ninguém, então não era nem ao menos caracterizado como roubo na época. Isso se devia, entre inúmeros outros fatores, à falta, vamos dizer assim, de uma
uma ética, de uma metodologia para pesquisa, vamos dizer assim, desses elementos, né? E isso aparece, vamos dizer assim, quando a gente vai estudar a história. Além disso, né, os outros elementos onde havia uma iluminação pela fé, né, de um determinado sujeito que achava que tinha recebido uma informação dos deuses, né, e que se ele tivesse no nível de status que pudesse controlar tudo que havia no seu entorno, ele dizia, não, eu recebi isso de uma iluminação divina, e se a palavra dele, vamos dizer assim, fosse aceita, né, se o discurso dele permitisse essa veridicação, ele imediatamente era tido, vamos dizer assim, como um produtor de um novo conhecimento. Então isso gerou uma bagunça sem tamanho, e muito provavelmente por conta dessas bagunças e outras, né, se cria, vamos dizer assim, uma série de elementos de pesquisa, né, de metodologias, né, que validariam essas pesquisas no meio acadêmico e que obviamente também eram construídas, né, de acordo com quem tinha o poder para estabelecer essas regras, né, de pesquisa. Mas a tentativa foi essa. Como houve uma migração de um lado, vamos dizer assim, mais fundamentado no elemento teológico para um lado mais fundamentado no elemento científico, aconteceu, vamos dizer assim, da ciência começar, vamos dizer assim, a imperar e vamos dizer assim, ditar as regras, né? Com o advento do iluminismo, principalmente, ditar as regras do que vai ser considerado ciência e do que não vai ser considerado ciência. E isso pode ser estudado com autores assim bastante interessantes que, vamos dizer assim, eles pensaram sobre isso, né? Nós podemos depois trabalhar alguns desses autores com vocês. Bom, seguindo essa linha de raciocínio, não é? Como a ciência, então, ganha um nível maior de status, abaixo dela fica o conhecimento, no caso filosófico, fica o conhecimento artístico, fica o conhecimento teológico, não necessariamente nessa ordem. Conforme as forças sociais do lugar, essa ordem desses três elementos, desses três campos, ela se altera, né? E conforme a instituição também se altera. Se você tiver numa instituição de forte manutenção e vinculação com o elemento religioso, talvez o elemento teológico se sobreponha, então, ao científico, teológico, filosófico, artístico. Se for uma instituição mais mobilizada pela arte, essas ficam mudando. O fato é que a ciência ficou nesse topo aqui e o restante, vamos dizer assim, vem abaixo, mudando a posição, né? Posição 2, 3 e 4 mudam. Então, é claro que isso acabou gerando uma série de dissabores, né, para quem não pesquisa cientificamente, inclusive na contemporaneidade isso se reflete nas possibilidades de financiamento de projetos. E isso é bastante comum. Então, nesse primeiro momento, para vocês entenderem que essa transição do teológico, do não experimental, acaba saltando direto para o elemento da cientificidade, e essa cientificidade então é que dita, né, prioritariamente as regras, né, obviamente com resistências, né? Lembra que as relações de saber e poder, elas vão sempre ser veridicadas, né? Vai haver um discurso para torná-las verdadeiras, e esse discurso não é a única verdade, e eu acho que as verdades são construídas, né? Elas não existem por si só embaixo de uma pedra que você pode levantar, né, e a verdade estará ali. Não, as verdades são sempre construídas dentro desta perspectiva que eu estou propondo para vocês. Então, o que aconteceu a partir desse momento? Acontece a partir desse momento que as pessoas, vamos dizer assim, querem fazer uma produção e chegam a se confundir, eles querem fazer uma produção acadêmica e falam que querem fazer uma produção científica, né? Isso se tornou assim comum, como a ideia de xerox fotocópia, Gillette lâmina, né? Acabou se tornando algo comum, na busca de tentar minimizar os problemas das fantasias que pessoas com um nível de status muito alto criavam e consideravam aquilo ali como sendo uma verdade inquestionável. Então, o primeiro momento nosso para entender a metodologia é esse, tá certo? Há uma construção, 4 grandes áreas acadêmicas e a importância da metodologia de pesquisa, que do nosso ponto de vista é oferecida para vocês de uma forma um pouco árida,
né, difícil de